Porque o homem demonstra muito interesse e de um dia para o outro começar a sumir ou começar a se afastar. E muitas vezes é extremamente frustrante para você, mulher, porque você não entende por que ele foi tão intenso, parecia tão amoroso, parecia tão interessado. E hoje parece que nem me conhece mais. Ou está muito distante. Conversa, mas parece que é mais por gentileza, porque ele não tem coragem de terminar. Eu escuto muito isso nos coaching, né? Ele não tem coragem de terminar. Aí muitas vezes eu respondo, mas terminar o quê? Vocês estão namorando? Não, então não tem nada para terminar. Porque nada começou. Aí vamos ver nesse vídeo por que esses homens têm esse tipo de comportamentos, o que você pode fazer para recuperar o interesse dele. Então, para quem não me conhece, sou francês e sou Florian, sou francês. Eu tenho esse sotaque justamente porque eu tô aqui tem mais de 7 anos no Brasil, trabalhando com relacionamento amoroso, especialista em comportamentos saudável, de criar relacionamento saudável. E nesse canal, meu objetivo é te ajudar a entender a mente dos homens, entender a mente daquele homem que você gosta de maneira específica e fazer ele se apaixonar por você e te pedir em namoro em 90 dias. Eu tenho um curso 100% gratuito que te explica exatamente como fazer um homem se apaixonar, quais são os 3 níveis de conexão que você precisa fazer, como fazer ele te pedir em namoro em 90 dias. Esse curso é 100% grátis, eu não vou te pedir seu e-mail, não vou pedir todas essas coisas, não posso falar que eu não quero manipular e te manipular. Então, é simples, só para acessar esse curso, você clica gratuito, você clica na descrição do vídeo e você vai achar o link embaixo do título para poder acessar esse curso. Mas primeiro, assiste esse vídeo e depois você vai lá assistir. Então, tem um conceito que eu inventei para explicar para vocês, são os ciclos do amor. Você precisa entender que se o homem quer te conhecer, quer descobrir quem você é de verdade, ele precisa ser intenso no início. Por quê? Você concorda comigo que você não vai confiar em qualquer um, que você não vai dar bola para qualquer um, você não vai aceitar ser convidada para qualquer homem, porque a maioria dos homens só quer sexo. Então ele sabe que ele precisa ser intenso para você mostrar quem você é de verdade. É porque ele está interessado no início numa mulher que ele não conhece. Ele corre atrás de você, demonstra interesse, está muito intenso, mas se você é honesto, ele não te conhece. Então por que está fazendo todo esse esforço? Porque é dentro do nosso programa de homens. Nós somos programados assim, como os parceirinhos, né? São programados a fazer uma dança para atrair uma mulher. Nós sabemos que nós, homens, desde a criação do mundo, nós precisamos nos esforçar para ganhar o interesse de uma mulher que nós queremos conhecer. E estamos tão bem feitos como seres humanos que o homem ele não é capaz de sentir a diferença entre uma conexão emocional, intelectual e uma conexão física no começo. No começo, todo homem tem interesse sexual. É muito pouco provável, a menos que você conheça esse homem tem muito tempo, mas é muito pouco provável que esse homem vai querer ter um relacionamento se ele não tem atração física, tá? Mas tem um momento, esse homem percebe que tem só a conexão física. E aí vamos no grande mito da cultura brasileira. Que há muitas mulheres, ainda hoje, mesmo jovem, acham que o sexo é suficiente para fazer um homem se apaixonar e te pedir em namoro. Muitas vezes eu ouvi dentro de coaching individual que eu não faço mais o coaching individual, hoje eu tenho só a mentoria em grupo de 12 meses, mas eu ouvia, não, mas o homem, ele é muito solitário, muito distante, ele só precisa duas coisas, comer bem e ter as bolas vazias, né? O saco vazio. Então é o sexo. Não existe relacionamento com um homem sem sexo.
pode esquecer, a maioria dos casamentos e dos relacionamentos terminam porque tive um desalinhamento sexual. É uma das principais dores de relacionamento. Mas para querer namorar, o homem precisa ter certeza que vocês estão alinhados de maneira emocional. O que significa alinhado de maneira emocional? Ele precisa sentir que ele pode ser ele mesmo com você, mesmo quando ele está cansado, mesmo quando ele não é na melhor versão dele, você vai gostar dele. E a intelectual, que vocês têm planos em comum. Planos em comum, valores em comum, assuntos que vocês gostam em comum, paixões em comum. E aí, às vezes, ele está muito apaixonado, ele vai demorar interesse muito alto, porque ele precisa testar se existe ou não esse alinhamento emocional e intelectual. Mas, se não tem atração física, o vetor de funcionamento que faz o homem se dedicar a te conhecer é o físico, tá? Então, tem um momento, pode ser que ele fala que não deu certo, mas não deu certo simplesmente porque tinha só a conexão física. E ela não é suficiente. Por isso que muitas vezes você tem uma conexão física enorme com o ficante, ele se apaixona e casa ou namora com uma mulher com quem até o sexo parecia não estar tão bom, ou ela é menos bonita que você, porque ele tive um alinhamento emocional e intelectual maior. Vamos parar só por isso. O que acontece? A maioria das mulheres que eu encontro, que eu venho dentro do meu curso, que eu ajudo, e eu ajudo mais de 300 mulheres dentro da mentoria hoje, vocês não sabem como se comportar, quais são as atitudes que precisam ser feitas para criar essas conexões. Muitas vezes vocês conhecem muito bem a conexão física, mesmo se ela é um pouco difícil, que você não sabe como se comportar, aí por isso que eu ajudo também dentro da mentoria, mas não tem alinhamento emocional e intelectual. Aí que vocês estão com medo de criar essas conexões, não sabem muito bem como se comportar, tem medo de perder ele mostrando quem você é de verdade. E aí não conseguem criar essas conexões. Então vamos ver no fim como você pode começar a reativar o seu magnetismo para o cara voltar e aí ter uma chance de criar essas... Porque vamos ter que fazer ele voltar, né? Se ele sumiu. Então, a voltar a ter interesse, a voltar a conversar com você, a voltar a te convidar. E aí você tem uma chance de mostrar quem você é de verdade, que vocês têm coisas em comum, o que ele pode se sentir bem com você, fazer ele rir, mostrar que você vai estar com ele mesmo se está cansado. Isso é importante. Então, justamente, muitas vezes o homem ele vai sumir porque você ativou o sistema de defesa emocional dele. O que significa isso? Você ativou gatilhos do passado dele. Pode ser que ele estava dentro de um relacionamento com uma mulher que, quando ele estava cansado, quando ele não estava bem, ela falava: você é homem, eu não quero escutar isso. Conversa com outras pessoas, conversa com seus amigos. E o cara separou dessa mulher justamente porque ele não se sentia apoiado dentro do relacionamento. E aí um dia ele convidou você e era à noite e ele te ligou, te mandou mensagem 2 horas antes do momento e falou para você: eu não estou bem hoje à noite, não vou conseguir aí estar com você. E você reagiu como? Falando para ele que isso não se fazia, que você não estava entendendo. Por quê? Porque você está no modo de defesa. Você acha que ele está falando isso porque ele quer sair com uma outra. Ou que ele não está mais interessado. Mas o cara tem o direito de ser cansado de verdade. Só que nesse momento você não conseguiu se comportar e até uma atitude que podemos guardar uma atitude sem se humilhar. Podemos pedir respeito a esse homem nesse caso. Falar para ele que podia ter avisado antes, sem ativar o modo de defesa dele. E vocês não sabem fazer isso. Por isso que é tão interessante de ter eu dentro do grupo, porque você me manda: ele me mandou isso, tá? Eu ia sair com ele, o que você me recomenda de usar? Aí muitas vezes vou te recomendar de usar as perguntas mágicas, que é um segredo do meu método. E aí vocês conseguem reativar, mas o cara vai criar
Ao contrário de ativar o medo dele inconsciente, de você ser uma mulher igual a outra, ou mulher igual a mãe dele, eu não sei, ou a ex-mulher dele, ele vai criar conexão com você. Então, várias vezes, você ativou o sistema de defesa emocional dele e fez ele se afastar de você. Às vezes também, esse homem, ele tem necessidade de validar que você também está pronta para se esforçar para ele. Então, ele quer que você corra um pouco atrás dele, sem se humilhar. Mas ele precisa mostrar que você também vai demonstrar interesse. Muitas vezes é um jogo inconsciente. É um jogo inconsciente, mas de onde vem esse jogo inconsciente? Da falta de reciprocidade. Você já ouviu isso? Muitos homens falam, hoje em dia as mulheres são vazias, não são recíprocas. Por quê? Porque você está seguindo conselhos de coach que te explica como fazer ele correr atrás dele, como desprezar ele, como fazer... Porque eles falam, os homens gostam do que eles não têm. É verdade. É verdade. Os homens gostam do que eles não têm. Mas o homem não quer uma coisa que é inacessível para ele. O homem não fica triste quando ele é pobre de não poder andar em Ferrari. Ele quer um carro. Ele quer um carro acessível. Vai correr atrás de um carro acessível, de uma moto, e depois de um carro, depois de uma caminhonete, depois não sei o quê. Mas ele sabe que tem etapas. Agora, se você está desprezando ele do tão forte que ele começa a perceber que você é inacessível, que é fora do alcance dele, ele vai simplesmente se desconectar. Porque não faz sentido. Ele precisa sentir que o que ele faz, que você gosta um pouco dele também. E tem muitas mulheres que têm dificuldade de mostrar que elas estão interessadas. Porque ela acha que ser interessada, mostrar interesse, é ser uma mulher fácil. Não. O cara precisa sentir que você é um desafio, mas precisa sentir que o desafio dele, ele está pronto a se desafiar se é acessível. Desculpa, eu tenho uma coisa no olho. Ninguém vai se esforçar a virar a correr mais rápido que o Usain Bolt se você não acha que é possível para você. Assim, eu era muito gordo, eu era obeso e eu vou correr mais rápido que o Usain Bolt. Não faz sentido, nem vai se esforçar para isso. Vai abandonar o projeto e vai achar um outro projeto. Eu vou tentar fazer uma maratona, vai reduzir as expectativas. Então, às vezes, ele está querendo te testar porque ele está sentindo que você não foi recíproca o suficiente. Cuidado com isso, que acontece muitas vezes, tá? É que os homens hoje estão com medo de mulheres que eles não querem se emocionar. Com certeza eles não querem se emocionar, tá? Esse é um outro vídeo, um outro assunto. Mas os homens que você vai encontrar, mesmo um homem de valor, ele não quer te acostumar a ele fazer tudo no relacionamento. Porque estão cansados. Não faz sentido para ninguém estar dentro de um relacionamento desequilibrado. Então ele vai te testar. Vai ver se você vai correr atrás um pouco, você vai ver se você vai convidar ele em coisas que você gosta, você vai ver se você quer levar uma coisa pessoal dentro do relacionamento que seja bom para os dois, e vai querer te testar. E muitas vezes ele some nesse momento que você não sabe como se comportar, não sabe o que oferecer, não sabe seduzir. Okay? Cuidado. Quem conquista, a energia da conquista é o homem. Mas a mulher tem que saber seduzir na sua essência. E você, às vezes, não sabe seduzir, porque você está numa energia muito masculina. Enfim, o que acontece? Dentro desses falta de saber, por isso que o acompanhamento, entrar na mentoria comigo pode ser interessante, de criar a conexão emocional, criar a conexão intelectual, saber como se comportar no primeiro encontro, no segundo encontro, como saber quais são as mensagens, quais são as conversas que você pode ter no Instagram ou não, no WhatsApp ou não. Enfim, entender o perfil do seu homem, o que faz ele se apaixonar por você ou não, o que ele precisa, identificar os medos dele, tudo isso é importante.
É por isso que a mentoria dos neurocódigos, os códigos intelectuais que funcionam assim, porque o homem se apaixona na cabeça, igual você se apaixona na cabeça. Então, como você muitas vezes não sabe se posicionar de maneira clara, ou você tenta agradar demais, ou você está com medo de ser vista como uma mulher fácil demais, então você começa a se afastar ou ser difícil demais, o que acontece? Você constrói uma incoerência para o homem. E aí ele não se sente pressionado a decidir, porque ele sente que você gosta, mas ao mesmo tempo você é confusa. Aí o que ele faz? Ele some, volta, some, volta, some, volta. E como você se comporta? Você deixa a porta aberta. E aí o cara quer uma mulher de valor, mas uma mulher de valor não deixa a porta aberta. Então, ele quer que você, entre aspas, maltrata ele, mas nunca maltrata ele desprezando. Ele quer ver que ele não pode, com essa mulher de valor, se comportar assim. E é aí que ele se comporta bem. Tem um último porquê, às vezes. Simplesmente porque você está correndo atrás de um homem que demonstrou que ele só queria sexo. E tem homens que estão nessas fases. Que estão com emocional abalado, que estão... que acham que não são capazes de fazer uma mulher feliz dentro do relacionamento e só querem sexo casual. E muitas vezes esses homens têm discurso, têm palavras, têm comportamento que prova isso, e eles falam mesmo isso, mas você está querendo fazer ele se apaixonar. E sim, tem como. Eu explico dentro do curso gratuito, tem como. Mas vai demorar e você quer ir rápido demais. Você não tem a paciência. Mas esse cara está num momento onde ele não está pronto para relacionamento. E você quer acelerar esse processo porque você acha que ele é doente. Não, precisa ter paciência. Precisa mais ativar todos os gatilhos para recriar conexão, recriar confiança. Ele vai te perceber, vai perceber que tem que se posicionar e vai te posicionar. Mas isso demora. Por isso que é 12 meses de acompanhamento nesses casos. Porque a maioria de vocês, em 90 dias, o cara te pediu em namoro. Mas tem caras que tem situações que precisa mais, tem que ter mais paciência. E aí, só que esses momentos, eles vão te colocar numa situação, você vai ficar muito brava com ele. E aí eu preciso estar aqui para te ajudar, para falar, não, vai com leveza. Aí vamos colocar tudo num papel, o bom e o negativo. Será que ele vale tanto esse esforço da sua parte, tá? E funciona. Vamos criar ou não esse relacionamento. Mas às vezes, se tá querendo acelerar o processo de um cara que não está pronto no relacionamento. E o que ele vai fazer nesse momento? Quando ele vai perceber que você quer muito mais do que ele está pronto para oferecer hoje, ele vai se afastar. Ele não vai sumir, ele vai se afastar. Porque ele até às vezes gosta de você, mas ele prefere que você odeia ele para deixar um espaço para um homem que vai te fazer feliz. Sabe a musiquinha lá que fala, libera ela? O sonho do cachorro e do menino com a cara dela. Então é isso. Às vezes o cara, ele fala, não, eu tenho que liberar ela, porque hoje eu estou numa fase que eu não estou pronto. Mas dá para mudar isso, mas vai demorar. Você precisa de ajuda. Podemos fazer esse homem se apaixonar. Então, vai lá ver o curso, o vídeo que eu fiz essa semana, o primeiro vídeo dessa semana, que se chama justamente o que fazer quando ele some. As estratégias e por que ele some. Me deixa um comentário, vai ver esse curso de 1h30 também, que vai te explicar como criar os 3 níveis de conexão para fazer ele se apaixonar. Te faço um beijo, deixa um comentário por favor e compartilha esse vídeo para quem precisa ver esse vídeo. Tchau, tchau.